Olá, alunos, boa tarde. Vamos então hoje concluir a nossa aula de triângulo, né? Vamos ver hoje então o teorema angular de Tales, né? Depois vamos ver congruência e vamos finalizar com semelhança de triângulos, tá? Então, o que é o teorema angular de Tales? O teorema angular de Tales é semelhante ao que nós já estudamos, duas retas cortadas por uma transversal, estão lembrados? Então aqui não é duas retas, né? É um feixe de retas. Eu coloquei três, estão vendo aqui, ó, reta A, reta B e reta C, retas paralelas. Um feixe de retas paralelas cortada por algumas transversais. Eu coloquei duas, mas nesse fecho aqui poderia ser mais de três. E essas retas que cortam aqui poderia ser mais de duas, tá? Então, tem A, B, C, retas paralelas, R e S, estão vendo aqui, ó, retas transversais que estão cortando as paralelas. Mas olha que coisa interessante, tá? Para nós trabalharmos. Então, se eu montar uma proporção onde eu digo esse espaço, esse segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento A'B' está para o segmento B'C'. Entenderam, gente? Então, esse segmento aqui, ó, AB, ó, ao segmento aqui AB sobre BC, tá certo? Está para, igual aqui, ó, ao segmento A'B' sobre o segmento B'C'. Entenderam, gente? Se eu quiser, eu posso inverter também, colocar AB sobre A'B' é igual a BC sobre B'C'. É a mesma coisa. É como se eu tivesse invertido aqui, ó, tá? Bem, olha que beleza, gente, ó. Então imaginem vocês que eu tenho esse exercício aqui, olha, tá aqui as três retas então, a reta A, reta B e reta C, tá certo? Nas duas transversais, eu coloquei então na reta S, esse espaço aqui, A'B' igual a 5, B'C' igual a 6. De A até B, eu falei que vale 2x menos 3. De B até C, eu falei que vale x mais 2. Eu quero saber, tá certo? O valor de x e depois eu quero saber quanto mede de A até B e de B até C, tá certo? Então a gente vai montar a nossa proporção, olha, que eu fiz aqui, ó. 2x menos 3 sobre, né, x mais 2 está para 5 sobre 6. Agora eu vou resolver, né? Produto dos extremos é igual a produto dos meios, olha lá, ó. 6 que multiplica 2x menos 3 é igual a 5 que multiplica x mais 2. Desenvolvi isso aqui, ó, né? Agora desenvolver, multiplicar e etc, né? Cheguei à conclusão que meu x é igual a 4. Se meu x é igual a 4, eu quero saber o valor de AB. Eu vou substituir aqui, ó. Então, 2 vezes 4, 8, menos 3, 5. Então, meu AB vale 5, tá certo? E quanto vale meu BC? Vai ser 4 mais 2, 6. Em consequência, meu BC vale 6. Então, é uma aplicação do teorema angular de Tales, tá certo? Na lista que eu já mandei para vocês, né? Vocês vão ver em conjunto, se não me engano, 5 ou 6 exercícios para vocês praticarem exatamente isso aqui, tá certo, gente? Então, teorema angular de Tales. Eu tive que improvisar esses dois quadros hoje, porque é só desenho, nós estamos em geometria, né? O quadro é pequeno, para colocar esse conjunto todo de desenho, né? Não vai caber. Então eu tive que improvisar. Bem, gente, o segundo assunto nosso
é congruência de triângulos, congruência de símbolozinho de triângulo aqui, né? E depois, finalizando, semelhança de triângulo, tá certo, gente? Bem, o que é congruência de triângulo? Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Então eu tenho aqui um par de esquadros de 45 graus. Esse esquadro aqui é igual a esse aqui, ó. Um exatamente igual ao outro. Estão vendo aqui? Então esses quadros aqui são congruentes, tá certo? Esse lado é igual, esse lado é igual a esse, ou seja, ele tem os três lados iguais e tem os três ângulos iguais, tá certo? Então, uma figura é congruente à outra, no caso aqui, triângulo, quando eles têm os três lados e os três ângulos congruentes, ou seja, iguais. Congruência quer dizer igual, tá certo? Então, olha, esses dois aqui, ó, são congruentes, estão vendo aqui, ó, são iguais. Agora, se eu pegar, olha, esse aqui é o mesmo esquadro de 45 graus, igual a esse. Estão vendo? Então, os ângulos, aqui tem 45 igual a esse. Aqui tem 90. Mas, um é pequeno, o outro é grande. Então, nesse caso aqui, os lados são proporcionais, tá certo? Os ângulos são congruentes, mas os lados são proporcionais. Isso é semelhança. Então, semelhança, os ângulos são congruentes e os lados são proporcionais. Então, vamos verificar. Só quis mostrar o que é a diferença de congruência para semelhança. Vamos estudar, então, agora os casos de congruência e os casos de semelhança. Vamos começar pela congruência. Para facilitar, então, vocês identificarem as congruências, porque às vezes, igual eu coloquei aqui, ó, os triângulos estão em posição diferente, tá certo? Eles são iguais, porém estão em posição diferente. Então, o primeiro caso de congruência é o LAU, lado, ângulo, lado. Estão vendo aqui, ó? Ó, aqui, ó, lado, em dois tracinhos aqui, ó, lado, fiz um arco aqui no B, lado, ângulo, lado. Estão vendo aqui, ó? Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Estão vendo, ó? Esse lado é igual a esse lado é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Então, se acontecer isso, dois triângulos tiverem, ó, lado, ângulo, lado, congruentes, ou seja, iguais, tá certo? Iguais, esse lado é igual a esse lado é igual a esse ângulo é igual a esse, a gente pode afirmar com certeza que esses dois triângulos são congruentes. Tá certo, gente? O segundo caso de congruência tá aqui, eu coloquei ala, estão vendo aqui em vermelho? Ala, ângulo, lado, ângulo, tá certo? Então, vocês observam, como eu disse aqui em cima, os triângulos estão em posição diferente, mas se a gente mudar a posição, um fica igual ao outro. Então, olha, ângulo, lado, ângulo. Então, observem só, ó, ângulo C, lado CB, ângulo B. Estão vendo aqui, ó? Ângulo, lado, ângulo. Como ele está em posição diferente, vê aqui para baixo, ó. Ângulo, lado, ângulo. Estão vendo aqui, ó? O maior lado e o maior lado aqui. Estão vendo? Em consequência, ó, BC, estão vendo aqui, ó? É congruente com CB. Tá? Então, olha, preste atenção aqui, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, isso aqui, ó, quando acontecesse, então, dois triângulos, tá certo? Dois triângulos que tenha também um ângulo, um lado e um ângulo, tá certo? Esse aqui tem o mesmo ângulo deste, tem o mesmo lado e tem o mesmo ângulo.
esses dois triângulos aqui, então, são também congruentes. O terceiro caso de congruência, tá certo? É lado, lado, lado. Ou seja, o triângulo que possui os três lados iguais, então se esse triângulo aqui, vamos supor para vocês entenderem, mede 3, 4 e 5. E esse triângulo aqui também mede 3, 4 e 5, quer dizer que esse triângulo aqui é congruente com esse. Agora, presta atenção, quando vocês forem executar os cálculos, vocês não podem trocar de posição, tá certo? Então, se eu identifiquei aqui, botei aqui um tracinho aqui e falei que aqui vale 5, tá certo? Olha o tracinho aqui embaixo aqui, estão vendo? Então, esse lado é congruente com esse. Vocês não podem trocar de lado, não. Ó, dois tracinhos aqui. Dois tracinhos aqui. Então, esse lado é congruente com esse. Três tracinhos aqui. Três tracinhos aqui. Esse lado é congruente com esse. Tá certo, gente? Então, quando acontecer isso, tá certo? Então, se eu falei que esse lado aqui vale 5, quanto vale esse aqui? 5 também. Tá certo, gente? Então, lado, lado, lado. Tá certo? Então, os três lados desse triângulo são iguais aos três lados deste triângulo aqui. Tá certo? Finalmente, o último caso de congruência é o lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, observa, ó, tá aqui o lado, tá certo? Lado. Ângulo adjacente tá ligado ao lado, adjacente tá ligado, tá certo? E o ângulo oposto se opõe ao lado. Tá vendo aqui, ó, ângulo oposto. Se eu tenho o lado BC, o ângulo oposto está aqui em cima, tá certo? Então, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. O outro aqui, a mesma coisa, só que eu inverti o triângulo, tá certo? Ó, mas é o mesmo triângulo, ó. Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Tá certo, gente? Então, quando acontecer de vocês encontrarem, tá certo, uma figurinha assim, quer dizer que esse triângulo aqui é congruente com esse, ou seja, os lados e vocês identificaram que são congruentes, isso quer dizer que os três lados e os três ângulos são iguais, tá certo? Congruentes quer dizer iguais. Bem, vamos passar agora para a semelhança, tá certo? Semelhança, como eu disse, eles são proporcionais, tá certo? Os lados formam uma proporção, tá certo? Então, vamos verificar os casos de semelhança. Eles são parecidos com o de congruência, tá? Então, o primeiro caso de semelhança é ângulo, ângulo, tá certo? Então, dois triângulos que tenham dois ângulos congruentes, dois ângulos iguais, tá certo? Então, esse ângulo aqui é igual a este, tá certo? Ó, olha lá, apenas um arco, apenas um arco. Esse ângulo aqui é igual a esse. Mas, professor, esse triângulo é pequenininho, esse aqui é grande. Eles são semelhantes. Foi que eu mostrei o esquadro pequeno e o esquadro grande, tá certo? Os lados são proporcionais, formam uma proporção, tá certo? Mas se acontecer isso, então, ó, dois triângulos que tenham dois ângulos congruentes, iguais, vamos supor que esse ângulo aqui meça 40 graus, esse aqui também meça 40 graus. Vamos supor que esse aqui meça 60 graus, esse aqui meça 60 graus. Com certeza, esses dois triângulos são semelhantes. Tá certo? Semelhantes, tá certo? Em consequência, olha, a gente não escreve assim, ó. C grande, C pequeno. B grande, ó. A grande, A pequeno. B grande, B pequeno. Então, eu posso afirmar, tá certo? Olha lá. Os lados são proporcionais. Tá
tá certo? Então eu posso afirmar, eu pego aqui, ó, meu C, então tem que observar aqui, ó, olhar na figurinha aqui, ó, C sobre F, estão vendo aqui, ó, C sobre F, olha lá, C sobre F vai ser igual a, estão vendo ali, ó, A sobre D, proporcional, formando proporção, que vai ser igual a B sobre E, estão vendo ali, ó, formei a proporção então, tá certo? Então se eu tivesse, por exemplo, aqui valores, o C vale 4, o F vale 8, o A vale 1, e estivesse procurando o D, era só resolver a proporção, que eu vou mostrar no exemplo aqui embaixo, tá certo, gente? Então, ó, primeiro caso de semelhança, dois triângulos que tenham dois ângulos congruentes. O segundo caso de semelhança, tá certo? É quando tem dois triângulos que têm lado, ângulo e lado. Só que os lados aqui são proporcionais. Não são igual aqui lados congruentes, não. Aqui é lado proporcional, ângulo congruente, lado proporcional. Tá certo, gente? Então, se você encontrar dois triângulos, apesar de serem de tamanhos diferentes, tá certo? Mas que tenham, ó, você olha, nesse triângulo aqui, ó, observem só, olha o tracinho ali, ó. Estão vendo aqui, ó? Um lado aqui, Estão vendo aqui, ó? Lado, lado, estão vendo? Então, tem diferença? Tem, mas são proporcionais, Vamos supor que esse aqui mede 5, esse aqui mede 10, tá certo? Então, se bem, multipliquei por 2, tá certo? Então, o outro aqui, ó, tá certo? Esse aqui, vamos supor, aqui fosse 5, aqui fosse 10, aqui seria 20, tá certo? Então, lados proporcionais, tá certo? Então, olha, ó, esse com esse com esse. E o ângulo? Ah, o ângulo tem que ser congruente. Esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui. Quando se falar em ângulo, é sempre congruência. Tá certo, gente? Então, dois triângulos que tenham dois lados proporcionais. Tá certo? Dois lados proporcionais. E o ângulo que forma esses lados. Estão vendo aqui, ó? O ângulo que forma o lado. Olha o ângulo aqui, ó. Dois lados e o ângulo que forma, tá certo? Congruente, esse ângulo é igual àquele. Esses dois triângulos, então, são semelhantes. Finalmente, tá certo? O último caso de semelhança é lado, lado, lado. Ah, mas professor, então é igual a esse? Não. Porque aqui os três lados são congruentes, são iguais. Tá certo? Aqui são três lados iguais. Vamos supor, 3, 4 e 5, 3, 4 e 5. Aqui não. Aqui os lados são proporcionais, tá certo? São proporcionais, tá? Então, até eu coloquei aqui, ó, por exemplo, mostrando exemplo aqui, ó. 6, 8 e 12. Estão vendo aqui, ó? 6, 8 e 12, tá? Aí eu dei um exemplo aqui, ó. Botei para me encontrar, tá? Vamos olha como é que forma a proporção. Estão vendo aqui, ó? Então, ó, um tracinho aqui, dois tracinhos aqui, dois tracinhos aqui, três tracinhos aqui, três tracinhos aqui. Então, eles formam uma proporção. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Estão vendo, ó? Peguei dois tracinhos aqui com dois tracinhos aqui. Comecei do pequeno, tá vendo aqui, ó? 3 sobre 6, tá vendo aqui, ó? Agora, tá vendo aqui, ó? Comecei aqui, ó. Porque eu tenho número nos dois. 3 sobre 6, tá certo? Depois vim para aqui, ó. X sobre 8, tá vendo ali, ó? Tá vendo aqui, ó? Um tracinho aqui e um tracinho aqui. Depois fui para esse aqui, ó. Y sobre 12. Estão vendo aqui? Agora eu vou resolver essa expressão aqui. Quanto vale o x? Né? Vai ser 3 vezes 8, 24, dividido por 6. 24 dividido por 6 dá 4. Tá certo?
quanto vale o y? Vai ser 3 vezes 12 dividido por 6. 3 vezes 12, 36. Dividido por 6, dá 6. Tá certo, gente? Então, montou a proporção aqui, fica fácil resolver. Tá? Bem, esse aqui é um caso à parte que eu fiz questão de apresentar para vocês, porque ele é muito importante, vocês vão ver na lista de exercício aí, para calcular a altura de árvore, altura de prédio, altura de pontes, tá certo? Altura de postes. Olha que maravilha, gente, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, esse triângulo maior, estão vendo aqui, ó, esse triângulo maior, ó. E dentro desse triângulo menor, eu tracei, ó, vou marcar com vermelho, ó. Esta reta aqui é paralela a esta. Estão vendo aqui, ó? Então, dentro do triângulo maior, eu tracei uma paralela. Estão vendo aqui, ó? Esta reta é paralela a essa. Em consequência, esse triângulo menor aqui, ele é semelhante ao triângulo maior, porque ele atende a esse caso, atende a esse caso e atende a esse caso. Atende a esse caso dois ângulos, tá certo? Olha, esse ângulo é igual a esse ângulo, estão vendo aqui, ó, esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, e aqui embaixo também tudo igual. Então os ângulos são todos iguais, tá certo? Lado, ângulo, lado, tá certo? Ó, ângulo é igual e os lados são proporcionais. Agora aqui, lado, 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 os lados são todos proporcionais. Então, esse é um caso que atende aos três ao mesmo tempo. Tá certo, gente? Então, eu estou mostrando até um exemplo aqui, tá vendo aqui, ó? Então, imagine, ó, que isso aqui ó, fosse uma rampa, né? Para subir uma escola, para o carro subir, ou coisa que o valha, tá? Então imagina, olha, eu tenho aqui, ó, aqui vale 2,2, aqui vale 0,8, tá certo? Esse lado do triângulo aqui, daqui até aqui, vale 3,2, e depois eu quero esse pedacinho aqui que vale x. Né? Então observa, olha, a gente tem sempre que seguir, né, ó. Estou pegando, podia começar do maior, estou começando do menor. Então, olha, 0,8 sobre 2,2, estão vendo aqui, ó? 0,8 sobre 2,2, tá certo? Vai ser igual, qual o lado menor aqui, ó? 3,2, estão vendo aqui, ó? Eu peguei do menor. 3,2, qual que é o lado maior? 3,2 mais x, ó. Uma hora 3,2 mais x. Agora é só resolver isso aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse, e vou encontrar o valor de x. Estão vendo aqui, ó? 0,8 vezes 0,8x, 0,8 vezes 3,2 vai dar 2,56, 2,2 vezes 3,2 dá 7,04, passando para o segundo menos, subtraindo, encontrando o valor de x, eu tenho que x, então, vale 5,6 aqui. Bem, gente, então, isso aqui então, semelhança. Então, o que eu quero que vocês façam agora, gente? Até às 16 horas. Pega a lista que eu deixei com vocês aí, tá, para vocês olharem, tá certo? Tem, então, esse conjunto de exercícios, tá? Então, vocês vão fazendo, todos eles, até às 16 horas. Se tiverem dúvida, vão lá na solução. Eu sempre deixo o exercício, mas deixo também a solução. Tá certo? Bem, se ainda assim permanecer a dúvida, nós estamos lá do outro lado da linha para tirar a dúvida de vocês. Tá certo? E às 16 horas nós fazemos então o nosso trabalho de final de aula. Tá certo? Então, um bom estudo. Tá certo? E até às 16 horas.